Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Cores do Carvalho. E esse é mais um daqueles vídeos avulsos, né, sem promoção nenhuma, sobre um assunto que eu simplesmente quero falar mesmo. E o assunto de hoje é por que os homens jovens não estão mais tão entusiastas assim do famoso sexo casual, né? Mas antes de iniciar o vídeo, eu tenho que fazer aquele pedido a vocês, né? Se quiserem promover um vídeo aqui no canal de tema livre, vocês podem fazer isso no link aqui na descrição e no comentário fixado. Assim vocês apoiam o conteúdo e ajudam com que ele permaneça gratuito para todos os homens. Mas se quiserem apoiar de maneira gratuita, vocês podem deixar um like, se inscrever e ativar as notificações do canal. E é claro, podem ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. Muito obrigado a todos que fazem isso. E vejam só, não tem muito tempo que surgiu uma pesquisa que deu o que falar, né? Que apontava que os homens jovens preferiam videogame a sexo casual. E aí as pessoas ficaram divididas, né? Claro que a maioria delas ficou atrás daquela narrativa de culpar os homens, jogar tudo nas costas deles, porque isso é conveniente, né? Ah, os homens estão emasculados ou perderam a fibra, os homens já não são mais os mesmos e blá blá blá. E de fato também existem pesquisas que apontam que a testosterona nos homens vem caindo bastante de umas décadas para cá, né? Isso por conta de uma alimentação mais processada e, acima de tudo, por conta de um estilo de vida mais confortável. A gente tem que lembrar que um dos maiores produtores de testosterona, além da alimentação, são estímulos do ambiente, tá? Levar uma vida de lenhador, de caçador, faz você produzir muito mais testosterona do que levar a vida que a maioria de nós leva, né? De um cidadão moderno, né? Morador de centro urbano. E a testosterona, como a gente sabe, é o hormônio mais ligado ao apetite sexual, correto? Então, quando se fala que os homens perderam a fibra e os homens estão emasculados por conta da queda da testosterona, a gente tem que observar que não é mais necessário ter uma testosterona muito alta. E por mais que você tente emular ambientes que vão aumentar a sua testosterona, fazendo exercícios físicos, tendo uma vida até artificialmente mais periculosa, sei lá, praticando esportes radicais ou coisa do gênero, é bem provável que mesmo assim você não tenha a testosterona do seu avô ou bisavô. E o mais engraçado é que esses homens construíram o mundo que nós temos hoje, entendeu? Um mundo mais confortável, que por consequência não exige níveis tão altos de testosterona assim. Mas vejam só, independente disso tudo, eu não vejo o apetite sexual das pessoas, principalmente dos homens, tão abalado assim. Não é como se as pessoas tivessem parado de ter interesse pelo ato, entendeu? Ou os homens pararam de ter interesse pelo ato. Eu acredito que o interesse natural do ser humano em fazer isso continua tão latente quanto sempre. E quando a gente observa essas pesquisas de fato, a gente começa a concluir que tem uns maus entendidos aí, tá? As pessoas, elas estão fazendo menos sexo de fato, mas elas estão mais promíscuas. É só você observar as gerações anteriores da sua família e ver que sua avó ela teve uns 10 filhos, uns 8 filhos, sabe? Ela não tinha só 2. E hoje em dia é raro você ver um casal que tem 2 filhos. Imagine mais. Isso mostra que a sua avó e seu avô, eles faziam muito mais, né? Eles praticavam muito mais o ato. Mas entre si, muitas vezes, o seu avô era o único homem que a sua avó tinha se relacionado. Mas para ter tanto filho assim, se você observar o calendário ali, né, de relações íntimas entre eles, provavelmente eles faziam em média assim, umas 2 vezes por semana, tá? Isso falando de uma média. É claro que a galera brinca com aquela coisa, naquela época não tinha televisão e tal, e faz um pouco de sentido. A coisa da televisão é mais uma metáfora para o avanço tecnológico, né? Porque hoje com tecnologia a gente tem vários outros entretenimentos. A relação sexual entre os seres humanos sempre foi uma forma de interação e de entretenimento, né? Então, quando a gente se entrete com coisas mais, meio que o sexo ele não fica mais tanto como o entretenimento principal. Porque é só você parar para pensar, o ser humano ele evoluiu em tribo, sabe? Tipo, tribos nômades e mais à frente, quando a gente se tornou sedentário, em vilarejos. E aí, tipo, além de trabalhar para sobreviver, que mais a gente poderia fazer para se entreter e interagir? Certo, a gente poderia, sei lá, usar contos, histórias, jogar jogos, brincadeiras e tal, mas obviamente nada disso é tão gostoso quanto praticar um ato sexual, correto? E hoje,
Hoje nós temos televisão, sim, nós temos filmes, jogos e, acima de tudo, pornografia. Sim, ela de fato saciou bastante o nosso instinto, né? Convenhamos. Outra coisa também que aconteceu bastante é que nós perdemos o pudor e o senso de proibido, toda aquela mística que há ao redor do sexo. E as pessoas falam muito abertamente sobre isso, né? Até eu aqui falando sobre isso já é meio que a dissolução de um tabu que um dia existiu na sociedade, e por esse tabu não existir mais, eu tenho a liberdade de falar sobre isso abertamente. E querendo ou não, o ser humano ele sempre gostou do proibido. O proibido é que dá aquele ímpeto para o ser humano, né? Então, quando o assunto era mais pudoroso, havia mais curiosidade e mais vontade de fazer também. Hoje em dia, ele é tão escancarado e tão óbvio que nem dá tanta graça. É tipo aquele casal que está conversando pelo WhatsApp ainda e as conversas estão extremamente picantes, né? E aí ficam falando, eu vou fazer isso com você, vou fazer aquilo com você, blá blá blá. E aí quando eles se encontram de verdade, meio que um fica com vergonha um pouco do outro e não rola aquela coisa que eles esperavam que aconteceria. Pois é, eles saciaram a vontade conversando sobre. E na hora de fazer já não tem aquele uau, né? Então, a gente percebe que existe uma correlação muito clara entre promiscuidade e sexo em si. Quando a gente observa as pesquisas que eu citei aqui de que homens mais jovens, geração Y e geração Z principalmente, estão preferindo videogames a sexo, é sexo casual que essas pesquisas apontam. Não é sexo com namorada, não é sexo dentro do casamento, é sexo casual, aquele nível Tinder, tá? Aquele papum mesmo, você conheceu a pessoa, depois de um date ou outro, vocês vão para os finalmente. E os homens eles estão preferindo o videogame a esse tipo de sexo, não ao sexo em si. E uma leitura que eu faço do porquê isso acontece é porque os homens eles sempre foram uma ferramenta na nossa espécie, tá? Querendo ou não. E uma coisa que sempre instigou o homem foi uma necessidade de resolver problemas. Videogames são essencialmente isso. Todos os videogames, ou pelo menos a maioria deles, envolvem quebra-cabeça, envolvem você fazer uma missão ali para conseguir alguma recompensa. Basicamente, concluir um objetivo. Isso é meio que o papel de uma ferramenta, não é? Concluir um objetivo e receber uma recompensa. É isso que sempre atraiu os homens. E quando a gente isola em paralelo sexo e videogames, a gente consegue comparar que ambos são o quê? São uma espécie de trabalho para conseguir uma recompensa. A gente sabe muito bem que o homem, se ele quiser praticar o ato, ele vai ter que conquistar, seduzir, agradar, ele vai ter que demonstrar valor. E no videogame é essencialmente a mesma coisa. Se você quer, sei lá, subir de rank num jogo, você vai ter que ganhar mais partidas ou ter um placar melhor do que a maioria das pessoas. Você vai ter que se destacar de alguma forma. Na competição sexual, para o homem, é essencialmente a mesma coisa, sabe? Dentre a disponibilidade de parceiros que a mulher vai ter ali, o cara ele vai ter que se destacar entre eles. Então, por que, de fato, quando a gente bota essas duas coisas em paralelo, isoladas, tá? A gente conclui que os homens mais jovens estão preferindo videogames? Pelo simples fato de que o videogame é mais recompensador, ou porque o videogame ele simplesmente libera mais ocitocina, serotonina, mais dopamina e outros neurotransmissores do prazer do que sexo casual para os homens. Simples assim, tá? É claro, não adianta culpar esses caras por isso ou violentar moralmente esses caras por isso, pelo mesmo motivo que você não violenta os seus potenciais consumidores a comprarem o seu produto. Você simplesmente melhora o seu atendimento, você simplesmente melhora a sua performance de vendas ou a qualidade do seu produto. É claro, eu estou usando isso aqui como uma analogia, né? Então, assim, pela lógica de livre mercado, os homens vão automaticamente procurar o que libera mais prazer para eles. Na verdade, esse é o ímpeto de toda a vida na Terra, não é? Todos os seres humanos fazem isso. A diferença é que o que libera prazer nos homens é o esforço mediante uma recompensa equivalente. Só que também quando a gente faz esse paralelo entre videogames e sexo casual, a gente entende por que o casual está ali. Por que não é só o sexo normal, é o sexo especificamente casual? Isso porque os homens eles estão atrás, essencialmente, de algo mais duradouro e significativo. Nos videogames eles conseguem isso.
Nos videogames, ele consegue salvar o jogo, tá? E voltar ao seu propósito ali, ao seu investimento mais tarde. No sexo casual você não pode fazer isso. Geralmente você conhece uma pessoa, faz o que tem que fazer com ela e não mantém mais muito contato. E aí meio que vira um esquema de esteira, né? Você conhece uma pessoa, faz o que tem que fazer, conhece outra, faz o que tem que fazer, e assim sucessivamente. Quando você observa os jogos mais vendidos da história, como GTA V, Red Dead Redemption 2 ou o próprio Minecraft, você percebe que esses jogos têm um replay muito forte. Um replay é você jogar de novo. Não é simplesmente aquele jogo que você zera uma vez e enche o saco. Jogos como God of War, Resident Evil são excelentes para jogar de novo. E o homem ele gosta disso, de se apegar a uma coisa e ficar fazendo aquela coisa várias e várias vezes, investindo naquela coisa e vendo a sua capacidade de lidar com aquela coisa crescer. Né? Ele ficar melhor naquele jogo, bater um recorde, sabe? Zerar tal parte ou o jogo inteiro em menos tempo, que é o famoso speedrun. No sexo casual não dá para fazer nada disso. Tá? E daí você entende por que os homens estão preferindo videogames. O sexo casual em si não é o sexo normal, o sexo com uma namorada, com uma esposa ou coisa do gênero. É o sexo casual, sem significado, sem nenhum investimento. Sexo por sexo, só por fazer mesmo e só para ter o prazer. E tem aquela mínima interação com uma pessoa, que provavelmente não vai significar mais nada depois de um tempo, pelo menos não para o homem, né? E aí você entende por que a pornografia muitas vezes vence, tá? Quando o cara ele bota na balança o acesso ao prazer sexual. Vence pelo simples fato do pragmatismo, sabe? O cara ele olha assim e fala, por que eu vou precisar abrir o Tinder aqui, conhecer uma guria nova para ver se eu consigo competir com outros caras, impressionar ela e fazer um esforço para uma chance, né, de conseguir me deitar com ela. Sendo que esforço por esforço, eu consigo me esforçar jogando meu videogame aqui para uma recompensa que eu tenho certeza que vai acontecer. E vejo que os homens gostam até que bastante de jogos de azar, tá? Existem vários videogames que têm sistema de venda dentro deles, onde há um quê de jogo de azar, tipo uma caixinha misteriosa, principalmente jogo online, né? Jogo online tem muito disso. Mas se os homens perceberem que a chance deles conseguirem uma coisa boa naquela caixinha misteriosa que ele compra ali com dinheiro de verdade, eles param de comprar e as empresas sabem disso. Então os homens eles estão percebendo que é um jogo de azar o sexo casual também. E é um jogo de azar com baixas chances de vitória. Então o cara simplesmente só perdeu a vontade mesmo. E é claro, pode surgir sempre aquele argumento de mas os sheds, né? É sempre o mas os sheds, que são os homens excepcionalmente bonitos. Veja, excepcionalmente bonitos. Esses caras são exceções, tá? Eles vão ser, no máximo, se a gente falar de shed lights e caras high tier enorme assim, no máximo 20 a 30% dos homens, se a gente botar também shed lights e high tier normes. Isso não exprime a realidade da maioria dos homens em nenhum país do mundo, em nenhum lugar do globo, tá? Especialmente no Brasil. Então a gente não pode ficar usando exceção como argumento. A exceção confirma a regra. Só confirma o argumento da generalização. E é isso que eu estou fazendo. E a generalização é a única forma sensata e razoável de ver as coisas, né? Então perceba que a despeito de narrativas mais pós-modernas, comuns, só de internet mesmo, como a narrativa incel, o que eu estou colocando na mesa aqui são fatos. A narrativa incel, por exemplo, vai dizer que, na verdade, esses homens estão em celibato involuntário. E geralmente essa narrativa ela parte daquele mesmo estereótipo de que o homem ele é uma máquina de fazer sexo e ele vai querer transar com tudo que ele vê pela frente. E é impossível que os homens estejam preferindo qualquer coisa além de sexo, porque o homem ele é único e exclusivamente para isso, ele é uma besta. E que se eles não estão fazendo sexo, é única e exclusivamente porque eles não estão conseguindo e não porque eles não querem. Isso não exprime muito bem a realidade dos fatos, porque essas pesquisas elas são feitas através de perguntas, tá?
votações mesmo, de preferências. E os próprios homens, eles dizem que preferem videogames a sexo casual. Então você teria que ser muito solipsista para julgar que esses homens estão todos mentindo nessas pesquisas. Para dizer que, na verdade, eles não conseguem sexo e por isso dizem que preferem videogames a sexo. Como se você conhecesse todos eles melhor do que eles mesmos. E isso é muito solipsismo. É medir todo mundo a partir da sua própria régua. Porque tem muito cara, principalmente de gerações mais anteriores ou que tiveram uma criação mais boomer, né? Daquela geração do oba-oba, a geração de tem que transar mesmo, vamos comer todo mundo, lavou e enxugou tá nova, é só entrar em campo com capacete que tá tudo bem, sabe? Isso é muito comum do orgulho bestial brasileiro, né? O brasileiro ele tem um orgulho muito grande em se comportar feito um animal e dizer que se comporta dessa forma. E aí você percebe que quem usa esse argumento, ele parte essencialmente de uma osmose de gerações passadas. Está repetindo o discurso. É sempre aquele argumento do na minha época eu fazia assim, eu fazia assado. Se fosse eu na minha época eu comeria mesmo e não sei o quê. Só que os homens das gerações mais recentes, eles não são mais tão atraídos por isso. Isso tem única e exclusivamente a ver com o ambiente a qual cada geração foi exposto. A geração boomer ela foi exposta a um mundo um pouco mais conservador, um pouco mais tradicional. E naquela época havia um quê de disfarçatez. Tá? Embora o mundo já tivesse progredindo bastante para essas questões mais liberais, em gerações passadas os entretenimentos tecnológicos não eram tão comuns, não eram tão acessíveis e havia um pouco de pudor ainda, um senso de proibido a respeito da coisa. Isso corrobora, é claro, com a minha narrativa de que hoje a sociedade ela fala tão escancaradamente de sexo, nas músicas, mostra nos filmes, as roupas elas estão cada vez mais reveladoras, né, mais provocantes de fato, que meio que há uma ultrassaturação sexual e as pessoas elas ficam, já vi demais. E aí quando se conversa assim com caras boomers, né, com homens boomers da minha família, eles ficam maravilhados com a facilidade que se pode ter sexo hoje. Quando eles veem o Tinder, por exemplo. Caramba, é sério que existe esse Tinder que você pode simplesmente molhar o biscoito com alguns minutos de papo? Você cria um perfil aqui, se a pessoa gostar de você e você gostar da pessoa, tudo pode acontecer? Eu falo, pois é, tio, dá pra fazer isso. E aí a gente tá conversando sobre Fatal Model, tá ligado, né? Conversa de homem. Caramba, é sério que existe um site onde você pode catalogar todas as GPs próximas de você? Poxa, se isso existisse na minha época, cara, meu Deus, eu tinha morrido de tanto transar. Então você vê que hoje, para nós, isso não é tão interessante assim. Isso é tipo uma terça-feira. E aí você vê o comportamento do boomer como é que é, né? É um comportamento bastante infantil, preso muito na adolescência. E por ser uma geração muito orgulhosa, ela está sempre em desgosto com as novas gerações, está sempre atacando, dizendo que essas novas gerações são assim, são assados, são molengas e blá blá blá. E isso a gente percebe que é um ataque para tentar diminuir as novas gerações e se sentir superior. Quando você tenta diminuir algo ou alguém, você está única e exclusivamente se sentindo ameaçado. E a forma com que o seu ego se defende é diminuindo esse algo ou alguém para se convencer de que você é maior do que essa coisa ou essa pessoa. Então, a geração boomer, pelo que eu percebo, é uma geração extremamente imatura. E isso você vai perceber claramente no estereótipo do tiozão do Zap, que é o tiozão que descobriu tecnologia há alguns anos e no Zap ele tem tipo 20 grupos de pornografia, o grupo dos amigos lá da pelada, o grupo da família e o humor é extremamente estranho. E parece que ficou bem preso numa síndrome de Peter Pan, nessa de eu queria ter feito mais na minha adolescência e eu queria que a minha adolescência não tivesse acabado. Por isso que é muito comum que eles cheguem para os mais jovens e digam, na sua idade eu fazia X, na sua idade eu era Y. E isso faz sentido quando é para dar um conselho ou para ajudar, mas geralmente eles fazem isso para violentar mesmo, sabe? É só para tentar te envergonhar e dizer que na idade deles eles eram melhores? Pois é. E esse comportamento, ele passou muito por osmose para as novas gerações. Tem muito geração Y e geração Z que foi educado na mesma cultura, sabe? Pais boomers, né? Os boomers foram
a última geração que tiveram muitos filhos, tá? A geração Y, a geração Z não tem filhos, basicamente. Então os boomers foi a última geração que teve mais filhos. A gente pode botar a geração X aí também, eu acho que faz parte do complexo da cultura boomer. E aí passou isso aí para as novas gerações, e as novas gerações elas têm esse mesmo comportamento de se a fechadura do meu quarto usasse saia, minha porta já estava toda destruída. E aí você entende um dos motivos pelos quais os homens hoje não são permitidos ter nenhum tipo de exigência quando se fala sobre relacionamentos e acima de tudo sobre sexo. Porque ainda existe essa cultura de comer qualquer coisa. E é claro, esse é um sistema de violência que, acima de tudo, existe para defender os interesses femininos. A gente sabe muito bem, homens exigentes são um perigo para as mulheres, são um ataque pessoal a elas, tá? Mulheres adoram rejeitar, elas se sentem muito superiores quando fazem isso, mas serem rejeitadas é um ataque muito forte ao ego delas, que é extremamente grande. E a gente sabe também, por questões lógicas, as mulheres elas não fazem a própria defesa delas. Elas precisam dos homens para isso. Você observa isso em todas as esferas de relacionamento entre gêneros, né? Elas usam homens para se defender de outros homens. E isso começa desde o nível físico, por conta do dimorfismo sexual. Os homens são mais fortes, elas são mais fracas, então elas vão precisar de homens para se defenderem de outros homens. E até de outras mulheres em alguns casos. E a gente pode generalizar isso para como o Estado é usado por elas, né, contra outros homens. E veja que o Estado não é nada além de políticos homens, e é uma instituição que foi criada por homens, e hoje em dia basicamente só serve para tirar dinheiro de macho e dar para fêmea. Então, quando os homens, de fato, eles começam a ter um nível de exigência maior, começa a surgir um batalhão de mangina para tentar violentar os caras de volta para a plantação, sabe? De volta para aceitar comer qualquer coisa. E a gente sabe muito bem que os níveis de exigências femininos, eles são fomentados pela sociedade. O processo de envergonhamento contra uma mulher era quando ela tinha um padrão de exigência baixo, quando ela dava para qualquer um, né? Isso, veja que elas conseguiram destruir. Isso não existe mais. Em alguns casos pode ser até crime você fazer isso. Então é aquela lógica básica: liberalismo para as mulheres, tradicionalismo para os homens. Aquela noção tradicional de que o homem não pode rejeitar, que ele tem que comer qualquer coisa e é isso aí, o que vier tá bom e caiu na rede é peixe, é um pensamento tradicional, padrão boomer. Mas aquela coisa de a mulher ser mais seletiva e exigente já acabou, tá? Não é à toa que a gente tem aí o mãe solteirismo estourando no Brasil. Mais da metade das mães brasileiras são solteiras, tá? Isso por conta da péssima seleção que elas fazem com homens. Mas é claro, o processo de violência é só contra o homem, do tipo, são eles que são irresponsáveis, são eles que abandonam. Quando a gente sabe muito bem que tem uma porrada de homem querendo ser pai, querendo ter família e arcar com a responsabilidade. Mas esses homens não são selecionados. Esses homens não são excitantes, tá? Não são atraentes e é isso aí. Então também quando você compara os dados, você começa a perceber umas coisas engraçadas. A promiscuidade feminina está no seu nível mais alto histórico. Está maior, inclusive, do que a masculina, né? E a promiscuidade não quer dizer quantas vezes você faz sexo, e sim a pluralidade de parceiros sexuais ao longo da sua vida. E por uma regra lógica, quando a gente bota a variável da liberação sexual em jogo, a gente entende que mulheres são mais requisitadas, elas têm mais opções de parceiros diferentes do que homens, né? Os homens é que conquistam, eles têm que fazer algo para merecer o sexo. A mulher não, ela é conquistada. Então é óbvio que elas vão ter mais parceiros sexuais diferentes do que os homens ao longo da vida. Outras variáveis também podem ser colocadas aí, como variáveis culturais, né, o comportamento feminino de buscar sempre experiências novas, o comportamento masculino de querer mais estabilidade, previsibilidade, do homem ele ser um investidor por natureza, né? Ele gosta de investir mais numa parceira só do que ter diferentes parceiras. E isso a gente observa em casos de caras assim que pagam academia para a namorada ou para a esposa, né? Dão um carro para ela, dão casa e acabam perdendo tudo no divórcio. O homem ele é um investidor. No relacionamento ele é o provedor e protetor, então ele prefere investir numa só do que ficar pulando de galho em galho. Por mais que a traição e a promiscuidade também favoreça os homens reprodutivamente, a gente entende que o homem ele tem mais chance de passar o seu DNA adiante se ele investir numa
família, fazendo com que ela tenha abundância, do que dividir os seus recursos em várias famílias e deixando todas, sei lá, igualmente pobres, por exemplo. Então sim, o homem ele é mais inclinado à monogamia, eu já expliquei isso em vários vídeos, né? Tem um padrão evolutivo aí também do porquê as mulheres elas não se apegam tanto aos homens pelo fato de que a mortalidade masculina ao longo da história humana sempre foi altíssima. E era muito comum essa coisa de espoliação de esposas, né? Esposas de guerra. Uma tribo vinha e invadia a outra, roubava as mulheres dali, matava as crianças e os homens, ou no máximo escravizava os homens. E se a mulher não se submetesse ao seu novo dominador, ela ou era descartada ou era morta. Então ela tinha que aprender a jogar um novo jogo e engolir o luto de ter perdido o marido, né? Mulheres que esqueceram mais rápido dos seus maridos sobreviveram mais e se reproduziram mais. Já homens que se apegaram mais à sua família, aos seus filhos, à sua esposa, se reproduziram mais, né? Eles foram melhores provedores e protetores. Então, se você entende que o apego é raiz de todo sofrimento, como diria os próprios gregos, né? A paixão é raiz de todos os sofrimentos, você vai ver que o homem nasceu para sofrer. Dentro dos relacionamentos ele nasceu para se apegar e sofrer, e a mulher nasceu para viver gostoso. Mas onde eu quero chegar nisso tudo? A promiscuidade é algo que beneficia as mulheres e prejudica os homens, porque com a pluralidade de parceiros sexuais elas podem angariar recursos de vários homens. A gente sabe muito bem que as mulheres cobram para dar sexo e companhia, todas elas. E eu não estou dizendo nem que isso é errado, isso é um fato, e culturalmente isso é exigido. Então, com a promiscuidade, o sexo pode se tornar uma profissão, como a gente vê no OnlyFans, como a gente vê no Fatal Model, como a gente vê na prostituição civil também, né? Tipo, universitária que para pagar a mensalidade da universidade, ela vira marmitinha ali do campus. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam, mas geralmente é na boca pequena. E tem a coisa do sugar baby também, né? E aí vocês entendem por que os homens eles não estão mais tão interessados assim na promiscuidade, principalmente os da nova geração. E aí você entende, o homem ele é mais inclinado à monogamia, tá? Casamento e monogamia foram invenções exclusivamente masculinas, exclusivamente. As mulheres, elas gostam mais de monogamia em série, né? Ou monogamias temporárias, né? Eu tô fazendo aqui o sinal de aspas, porque isso não é monogamia. Monogamia é um parceiro só para a vida inteira. E o homem ele está muito, muito satisfeito se ele tiver uma mulher só para a vida inteira. Principalmente se ela for fiel e uma companhia agradável, né? Já toda mulher ela tem um relógio biológico de tolerância para macho. Isso é natural. É claro, alguns machos eles vão ser mais toleráveis e por mais tempo por algumas mulheres. Isso vai depender de várias coisas, tá? Geralmente os homens mais bonitos são tolerados por mais tempo. Ou os homens mais ricos também tendem a ser tolerados por mais tempo. Mas, no geral, mulheres enjoam de macho num tempo determinado. Isso depende de civilização e de cultura para cultura, mas costuma ser, no mundo de hoje, 6 meses a 1 ano. Isso faz todo sentido evolutivo também quando você percebe que as mulheres elas não constroem nada. Tá? As próprias feministas originais, as protofeministas, admitiam isso. Simone de Beauvoir disse que tudo que as mulheres têm foi dado a elas pelos homens. E aí você entende que a melhor forma de uma mulher angariar muitos recursos é tendo vários parceiros diferentes. E aí você entende também o comportamento natural delas de buscar um homem indomado, tá? Domar esse cara através do romance, fazer ele ficar caidinho por ela. E quando esse cara fica caidinho, ela perde o interesse por ele. Porque ela sabe que ele já é um provedor eterno para ela, sabe? E aí você entende essa pira delas por homens violentos, serial killers, bandidos, e essa noia soberba da cabeça delas de achar que conseguem consertar esses caras, mudar esses caras. E aí acabam como? Grávidas e descalças, né? Largadas aí com o boneco na barriga, e quem paga sou eu, é você, sou eu, somos nós, como mostram aí os assistencialismos e bolsas e ações afirmativas para mães solteiras pagos com impostos. E aí a gente vai perceber também o fenômeno do friendzoneado, né? O cara que ele já é domado, que ele já é apaixonadinho, não gera excitação, então ele fica na friendzone. E também tem o fenômeno do ex-amigo. O cara que ele era indomável, ele foi dominado e ela quer que ele seja aquele ex-amigo. Vamos continuar nos falando, sem sexo, sem relacionamento, sem nada. Mas se eu precisar de um favor, eu posso correr até você, né, meu ex? O cara que, sei lá, vai levar ela para a faculdade, dar umas caronas aí, pagar alguma coisa. Isso é muito comum e tem muito cara que se submete a isso por ser um eterno provedor e protetor. Mas eu já estou saindo um pouco pela tangente porque o foco aqui é porque os homens estão preferindo videogames a sexo.
E é basicamente isso, né? Os homens eles estão percebendo isso, eles estão percebendo que estão sendo usados. E o sexo é a forma deles serem manipulados. E existe um batalhão de operações especiais de manginas prontos para te atacar se você fizer esse questionamento. Porque não é admitido que o homem questione essas lógicas de gênero, sabe? As mulheres vêm fazendo isso há milênios. Elas vêm questionando as lógicas de relação de gênero, relações sexuais há milênios. A gente observa isso desde a Grécia Antiga e até mesmo do Egito com Cleópatra. Mas o homem, assim que ele começa a fazer um questionamento, irmão, são outros homens que vêm defender as mulheres, principalmente. E é uma defesa que muitas vezes elas não pedem, é uma defesa que elas não reconhecem e, acima de tudo, é uma defesa que elas não fazem pelos homens quando a situação é reversa, né? E aí você entende que o homem ele foi feito para ser uma formiga operária a serviço da colmeia e da rainha. São animais dominados pelo que Freud chamava de instinto gregário, né? Eu vou falar sobre isso em próximos vídeos. Continuação desse aqui. O instinto gregário é a tendência dos seres vivos de se unirem em prol de alguma causa, esquecendo até mesmo dos seus interesses individuais. É basicamente a Matrix, tá? Eu vou falar sobre isso em vídeos posteriores, mas vocês acompanharam até aqui. Um forte abraço, lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre, que é o Coruja do Carvalho, e vejo vocês no próximo vídeo e até mais.